Boa tarde para vocês. É muito bom estar com vocês aqui no TV Mulher. Muitas telespectadoras me enviaram dúvidas sobre o método anticoncepcional injetável trimestral. E em razão disso, esse será o tema do programa de hoje. Em programa gravado já há alguns meses aqui no TV Mulher, eu falei sobre o anticoncepcional injetável mensal. Atenção! Hoje falarei sobre o injetável trimestral. Existem algumas diferenças entre os dois e no final do programa eu vou mostrar para vocês as principais diferenças. Então vamos lá. O anticoncepcional injetável trimestral é uma formulação que contém apenas progesterona na forma de injeção e que deve ser aplicada apenas a cada 3 meses. A injeção deve ser aplicada por via intramuscular profunda, principalmente nas nádegas, e não se deve fazer compressas ou massagens no local. O modo de ação do anticoncepcional trimestral consiste em impedir a ovulação, espessar o muco cervical, dificultando a migração dos espermatozoides. Então, nessa figura aqui é aquilo. O ovário, os folículos ovarianos, que por ação hormonal, eles vão aumentando progressivamente de tamanho, até que um deles é como se explodisse, solta o óvulo entra na trompa para encontrar o espermatozoide e ocorrer a fecundação. E nessa região nós temos o muco cervical, que é uma umidade normal que as mulheres têm. E esse muco, se ele ficar muito viscoso, os espermatozoides, que são esses pretinhos aqui, eles não conseguem atravessar o muco para encontrar o óvulo na trompa. E aí não ocorre a fecundação, certo? É um método muito eficaz e que tem alguns benefícios, como a ausência dos efeitos colaterais e de complicações ocasionadas pelo estrogênio, uma vez que contém apenas progesterona em sua composição. Ele ajuda a prevenir o câncer de ovário, o câncer de endométrio, que é um tipo de câncer de útero, mioma uterino e doença inflamatória pélvica. Com o anticoncepcional trimestral, ocorre um menor risco de esquecimento, uma vez que ele é utilizado a cada 3 meses. Ele ajuda a prevenir a anemia por carência de ferro. Pode ser usado por mulheres que fazem uso de anticonvulsivantes, como é o caso das mulheres que têm epilepsia. Pode ser usado também por mulheres que estão amamentando, uma vez que ele não afeta a quantidade e nem a qualidade do leite materno. Pode ser usado por fumantes. Ele também pode ser usado por mulheres que não têm filhos. Tanto mulheres magras como obesas também podem usar o trimestral. Mulheres de qualquer idade podem fazer o seu uso desde a adolescência, a partir dos 16 anos de idade, até a menopausa. Mulheres hipertensas, mulheres que têm varizes, mulheres que têm cefaleia, também podem fazer uso do anticoncepcional injetável trimestral. Uma vez tomada a injeção, a proteção anticoncepcional ocorre já no primeiro ciclo de uso e a efetividade do método anticoncepcional se mantém durante todo o período de uso. Então, o que significa? Você tomou a injeção hoje. Durante 3 meses ela vai estar tendo a mesma eficiência. Então, por exemplo, daqui 2 meses ela vai estar tão potente para ter aqueles efeitos anticoncepcionais como no dia que você tomou, tá? Bom, agora que eu terminei de falar dos benefícios, eu vou explicar para vocês sobre qual o momento apropriado para se iniciar o seu uso. E para isso eu vou abordar 4 possibilidades. Então vamos começar. Aquela mulher que está menstruando regularmente. A mulher está menstruando regularmente e vai querer começar a usar. Então o que acontece? Desde que ela tenha certeza de que ela não está grávida, ela poderá iniciar a injeção imediatamente ou quando quiser. Mas atenção aqui, se ela tiver tomado a injeção durante os 7 primeiros dias após o início da menstruação, não há necessidade de outro método para proteção adicional. Se ela tomar a injeção após o 7º dia do início da menstruação, ela tem que usar um método de barreira, como por exemplo o preservativo, ou evitar ter relações sexuais nas primeiras 48 horas da tomada da injeção, certo? Agora vamos para uma outra possibilidade. Aquela mulher que está amamentando,
tá? Então, a mulher que está amamentando, ela pode iniciar o seu uso 6 semanas após o parto, tá? Agora nós vamos pegar aquela mulher depois do parto, mas que não está mais amamentando. Ela pode iniciar imediatamente ou a qualquer momento durante as 6 semanas após o parto, sendo que não há necessidade de esperar o retorno da menstruação, porque muitas mulheres demoram para menstruar depois do parto. Se ela tomar a injeção após 6 semanas do parto, desde que ela tenha certeza de que não está grávida, ela pode iniciar a qualquer momento. Se ela não tiver certeza em relação à gravidez, ela deve usar um método de barreira, como é o caso do preservativo, até que ocorra a primeira menstruação. E aí ela vai começar a injeção, certo? Uma outra possibilidade de uma mulher que quer iniciar um injetável trimestral, ela teve um abortamento, após o abortamento. Então, após o abortamento, ela pode começar imediatamente ou nos primeiros 7 dias após o abortamento. Mais tarde, a qualquer momento, desde que se tenha certeza de que não está grávida, tá? Agora nós vamos para outra possibilidade de quando iniciar o anticoncepcional injetável trimestral, que seria aquela mulher que está usando um método anticoncepcional, quer interromper ele e iniciar esse aqui. Ela pode fazer isso imediatamente, mas não esqueçam daquelas informações que eu dei lá no comecinho. Se for nos 7 primeiros dias, não tem problema nenhum. Se for depois do 7º dia, um método de barreira por 7 dias, tá? Uma vez tomada a injeção, a próxima injeção deve ser aplicada a cada 90 dias, sendo que pode haver uma antecipação ou um atraso nessa data, de até 2 semanas. Agora eu vou falar sobre os efeitos colaterais mais comuns, que estão nessa figura. Alteração no ciclo menstrual. Então, o que é isso? O anticoncepcional injetável trimestral pode ocorrer sangramento inesperado a qualquer momento. Isso é uma coisa que o pessoal me pergunta muito. A mulher está usando e começa a ter sangramento, ela fica preocupada se é normal ou não é. Isso é normal e não costuma trazer prejuízos para a saúde, uma vez que o sangramento diminui com o tempo. E, em geral, após 6 a 12 semanas de uso, o sangramento desaparecerá ou diminuirá bastante. Geralmente, após 3 ampolas, o que equivale a 9 meses após a primeira injeção, 5 a 8 em cada 10 usuárias deixam de menstruar. O fato de fazer com que a maioria das usuárias deixem de menstruar permite que a injeção trimestral seja usada naquelas pacientes que sofram de anemia ocasionada por menstruações abundantes, como também naquelas pacientes que têm endometriose. Assim sendo, conclui-se que o anticoncepcional injetável trimestral, além do efeito anticoncepcional, também pode ser utilizado para o tratamento de algumas doenças. Acho importante explicar para vocês que, embora seja comum que se deixe de menstruar durante o seu uso, isso não traz nenhum prejuízo à saúde e também não significa que ocorrerá dificuldade de engravidar após a parada do método anticoncepcional. Um outro efeito colateral, esse aqui as mulheres não gostam, hein? É o ganho de peso. Esse ganho de peso, ele pode chegar a 2 quilos no primeiro ano de uso e 1 quilo por ano de uso subsequente. Mas vê bem, isso vai variar de mulher para mulher, tá? Também podem ocorrer as seguintes reações adversas: dor de cabeça, dor nas mamas e diminuição da libido, certo? Bom, com a parada do método, a fertilidade ocorre em geral após 6 meses depois da última injeção. Agora, antes de encerrar o programa, conforme eu prometi para vocês lá no início, eu vou mostrar no quadro aqui as principais diferenças entre o anticoncepcional mensal e o trimestral. Então, vamos lá. Nós temos aqui o mensal e o trimestral. O intervalo entre as doses. No mensal, a cada 30 dias. No trimestral, 90 dias. A composição. No mensal, ele tem estrogênio e progesterona, enquanto que no trimestral nós temos só progesterona. É por essa razão que algumas contraindicações que estão aqui não estão aqui, tá? Por exemplo, no caso das mulheres hipertensas que não podem usar estrogênio, mas ela pode usar esse aqui, tá? Sangramento mensal.
o anticoncepcional injetável mensal tem o sangramento todo mês. Já a trimestral, 5 a 8 em cada 10 param de menstruar com o tempo de uso, tá? O retorno à fertilidade no mensal é mais rápido que no trimestral, se bem que no trimestral é em torno de 6 meses, não é muito tempo, né, gente? A idade para o uso. No mensal, qualquer idade pode usar, no trimestral, acima dos 16 anos de idade. O mensal, fumante, hipertensa, mulheres que estão amamentando, mulheres que usam anticonvulsivantes, não podem usar, justamente por causa do estrogênio. No trimestral, essas mulheres podem usar. Tem um monte de diferença, essas são as principais e que eu acho que vai ter mais utilidade para vocês, tá? Bom, eu espero ter esclarecido vocês sobre esse tema e desejo a vocês uma ótima semana. Não se esqueçam de cuidar bem do seu corpo, porque ele é o seu maior instrumento. Se tiverem dúvidas ou sugestões, por favor, enviem por e-mail que está aí na tela. Eu vou estar esperando vocês na próxima semana aqui no TV Mulher para falarmos um pouquinho mais sobre a sua saúde. Tchau!